Programa Gente que Fala ao vivo. Eu sou Liliane Ventura e sob a direção do nosso querido jornalista Fausto Camunha está no ar mais um programa Gente que Fala. Gente que Fala porque você pode participar do outro lado. Você não só ouve e assiste, né? Você que é ouvinte e telespectador, mas também participa ao vivo. Se estiver nos acompanhando agora de 12h a 1h, como faz? Anote o número aí, 11, porque é São Paulo, 5081-3782, o número do nosso telefone, tá? 11 5081-3782. Nós estamos, gente, simultaneamente pela Rádio Trianon 740M de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, também pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. Quero convidá-los ainda a assistir esse programa em reprise, que acontece às 6h10 da tarde e às 6h10 da manhã. Ah, Liliane, não vai dar para marcar esse horário com você, não. Não tem problema nenhum. Basta você ir até a página da tvexito.com.br que esse programa vai estar lá qualquer momento que você queira assisti-lo, tá bom? Bem como outros já realizados. Aliás, se você visitar tvexito.com.br, você vai encontrar uma programação vastíssima de saúde, comportamento, entretenimento, jornalismo. Não perca essa chance. Como é que você vai até lá? Não anotou? Baixe o aplicativo da TV Êxito. Deixa eu te convidar aqui para você conhecer. Olha aí, ó, bonitinho, né? Eu adoro o aplicativo da TV Êxito, até porque é de graça, não é? E aí você pode baixar em qualquer plataforma, seja da Apple, seja Android, vai lá que tem à sua disposição. Bom, dito tudo isso, eu vou dar destaque a alguns assuntos que iremos tratar hoje, como Polícia Federal abre nova investigação sobre Petrobras. Tráfico humano movimenta 32 bilhões de dólares ao ano. Dengue será estancada em 2 semanas, diz o secretário, hein? Vamos ler. Nível da água segue baixando em São Paulo. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos ilustres amigos, queridos convidados, como consultor em energia, meu querido Stélio da Cunha. Tudo bem, Stélio? Eli, obrigado por me ter no programa. Eu que tenho uma satisfação enorme em tê-lo aqui, viu? Também conosco o deputado federal Duarte Nogueira, ele que é presidente estadual do PSDB. Como vai, deputado? Tudo bem? Tudo bem, Liliane. Bom dia aos demais participantes. Alegria participar do programa do dia de hoje. Também conosco a advogada e professora Antônia Maria de Farias, ela que é da Faculdade Paulista de Serviço Social. Tudo bem? Tudo bem, muito bom dia. Obrigada pelo convite. Também comigo, meu amigo economista, professor, já foi vereador aqui para São Paulo, Odilon Guedes. Tudo bom? Tudo bem, Eliana. É um prazer estar aqui com você e conversar com os ouvintes aí sobre os problemas da cidade e do país. E desde já o meu agradecimento a você que vai nos acompanhar durante 1 hora aí, tá? A Polícia Federal abriu um novo inquérito sobre a Petrobras para investigar a venda de uma refinaria na Argentina por evasão de divisas e possível prejuízo à estatal. É a terceira investigação da Polícia Federal sobre a Petrobras neste ano. As outras 2 são sobre a aquisição de uma refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, e por um suposto pagamento de propina por uma estatal holandesa. Começo com você, Duarte Nogueira, nosso deputado federal da mesa. Bom, Liliane, participantes, internautas, ouvintes e telespectadores. No dia de ontem, os jornais trazem hoje, os telejornais de ontem também já trouxeram, o ex-diretor da Petrobras, o Nestor Cerveró, esteve presente numa reunião conjunta de comissões, prestando esclarecimentos sobre a questão da compra de Pasadena, que é uma refinaria que foi muito polêmica e continua sendo, tendo em vista de que no ano anterior à sua compra, no ano de 2005, o seu valor de mercado pela sua antiga proprietária, a Astra Oil, que é uma empresa belga, estava valendo 42 milhões e meio de dólares, e depois de toda essa operação de aquisição pela Petrobras, a Petrobras e, obviamente, os seus acionistas e o povo brasileiro acabaram pagando por essa refinaria nada mais, nada menos que 1 bilhão e 300 milhões de dólares. E a questão da Argentina, da outra refinaria, que agora é objeto também de investigação da Polícia Federal, assim como também talvez deverá ser a própria aquisição também da refinaria no Japão. A questão desta denúncia de pagamento de propina dessa empresa holandesa na locação de plataformas por parte da Petrobras é um dos pontos também de objeto, inclusive, do pedido de CPI da Petrobras. Então, o que resumidamente, a gente
tenho aqui a colocar como ponto do debate. A Petrobras é uma empresa que tem 60 anos de existência, foi fundada no período ainda do governo do presidente Getúlio Vargas, para criar uma estrutura de produção de petróleo, de promover, através do processo da produção petrolífera, o desenvolvimento da indústria nacional também. E no seu período mais recente, vamos citar 2 períodos mais próximos, entre o presidente Itamar Franco e o presidente Fernando Henrique, nesses 10 anos desses 2 presidentes, a Petrobras teve um aumento na sua produção de 800 mil barris de petróleo dia para 1.600.000 barris de petróleo dia. Depois veio o governo Lula e Dilma, esse crescimento se estancou praticamente, hoje a produção está estagnada em 1,9, portanto um crescimento que quase que não houve, e eivada de problemas. A Petrobras, em 2006, tinha uma dívida de 47 bilhões de dólares. Agora, essa dívida beira 250 bilhões de dólares. Ela tem uma série de questionamentos sobre a política de preços e de gestão da matriz energética. Por quê? Porque toda vez que aumenta o barril de petróleo, a única empresa petrolífera do mundo que passa a aumentar o seu prejuízo é a Petrobras, porque ela compra petróleo, compra gasolina, compra derivados e vende num preço menor da sua aquisição. Então está havendo uma enorme discrepância, uma enorme baixa de qualidade na gestão da Petrobras, que fez com que não só esses números aparecessem, mas com que nesses últimos anos ela tivesse uma perda no seu capital acionário, no seu valor de mercado, de mais da metade do preço. Então o que acontece, Liliane, para encerrar esse meu comentário? Quem pegou o dinheiro do fundo de garantia? O trabalhador brasileiro, que botou lá R$1.000 no seu fundo de garantia em ações da Petrobras, hoje ele tem menos de R$500. Então, só isso por si já demanda uma passada a limpo da Petrobras e que, na minha opinião, o depoimento ontem do Nestor Cerveró, foi insuficiente para esclarecer esse conflito que está claro. Um dia anterior, a presidente Graça Wagner disse que a compra de Passadina foi ruim para a empresa e ele vai lá e diz que foi boa. Ele diz que prestou os esclarecimentos, a presidente da República diz que, na sua nota oficial, que recebeu um resumo, um sumário executivo falho, juridicamente e tecnicamente falho. Então, há muita nebulosidade, há muita a questão sombria em torno da Petrobras, e eu acho que a CPI é o único instrumento, na minha opinião, capaz de passá-la limpo e devolver a ela uma lucidez, uma clareza para um campo de uma gestão mais adequada. Depois dessa exposição tão clara, né, que até para o leigo agora ficou fácil entender o que está acontecendo nessa estatal, que era motivo de orgulho, que para nós aí é motivo de muita desconfiança no momento de hoje. Quero ouvir o nosso também economista da mesa, Odilon Guedes, se houve incompetência, né, porque aqui a gente rasga o verbo mesmo. Qual é a sua opinião enquanto economista? Olha, eu acho que, primeiro, é um misto de incompetência com problemas políticos, inclusive, que deve ser investigado profundamente pela Polícia Federal. Eu sou a favor de se fazer uma CPI. O que eu sempre discuti, só para lembrar, eu fui vereador do PT, acabei saindo do PT, e quando eu era vereador, na época do Maluf, nós defendíamos CPI o tempo inteiro contra o Maluf. E quando a Marta assumiu, e quando a oposição propunha a CPI, eu defendia, porque quem não tem o que esconder não tem medo de ser investigado. Então a Petrobras tem que ser investigada porque é um patrimônio nacional. É nosso dinheiro, inclusive, bem lembrado, o Fundo de Garantia ajudou a Petrobras. Agora, veja, eu acho que a gente precisa, inclusive, relativizar não. Por exemplo, eu acho que aqui em São Paulo, o governador, inclusive o deputado que está aqui, deveria pressionar o PSDB em abrir uma CPI para fazer a análise que aconteceu com a compra de trens aqui do metrô em São Paulo, que há inúmeras acusações, inclusive da Polícia Federal, inclusive executivo das empresas que estavam envolvidos, que mostraram que teve superfaturamento, tá certo, em relação a esses trens. Não, mas vamos tomar cuidado para a gente ficar partidário aqui da história. Não é partidário. O que eu acho, viu, Liliane? Não, o que eu acho que é importante. Tem que pontuar. Não, Liliane, eu acho que é importante o seguinte: eu tenho o maior respeito pelo deputado, eu só estou colocando. Por exemplo, ele levantou uma questão aqui do controle de preços da Petrobras. Que a Petrobras tem feito isso, quer dizer, custa caro comprar gasolina, ela vende mais barato, a Petrobras está se descapitalizando, isso é gravíssimo. Agora, eu queria lembrar o seguinte, Fernando Henrique fez a mesma coisa com a Telebrás.
Ele não deixava aumentar o preço da Telebrás. Isso já aconteceu na época da ditadura. E o Fernando Henrique também, a Telebrás foi descapitalizando e não tinha recursos para investir. Aí o telefone era um absurdo, não tinha telefone celular. Para privatizar a Telebrás, o governo Fernando Henrique aumentou enormemente a tarifa, assumiu as dívidas e privatizou. O que eu estou querendo colocar aqui é que nós precisamos ter uma política muito clara de todos os partidos. Porque senão vem o pessoal do PT, vai só falar aqui dos problemas de São Paulo e esquece o que está acontecendo em Brasília. Vem o PSDB, coloca o que está em Brasília e esquece São Paulo. E como esse programa... Posso fazer uma observação, vereador? Pois não. Dois assuntos. Primeiro, agradecer a sua intervenção. E segundo, dizer que o assunto do cartel de trens foi objeto de uma denúncia ao CAD, e essa denúncia, chamada Acordo de Leniência, foi tomada por uma das empresas participantes e que se autodenunciou que estava ali dizendo que fez ilícitos, que fez cartel e estava se submetendo a uma avaliação das sanções por aquilo que realizou para se poupar de penalidades do futuro. O governo do Estado, se houve, como nós esperamos que seja investigado, já está sendo investigado, tem 30 pessoas já indiciadas. O governador Geraldo Alckmin foi a primeira pessoa a ir a público para pedir profundidade nas investigações, porque se de fato houve prejuízo, o prejuízo foi para o povo de São Paulo e nós exigimos que isso deva ser ressarcido. E se houve cartelização, no caso das empresas envolvidas, não é só em São Paulo, porque elas também estão nos trens de Porto Alegre, nos trens de Belo Horizonte. Eu acho que é para investigar e a discussão ficou no campo político, né, de disputa partidária, e ela acabou saindo da discussão técnica. Então, eu acho que a gente tem que ir para o campo da discussão técnica em ambos os casos. E no âmbito de ter justiça. Mas e eu acho, só para. E no caso de CPI, se você faz a CPI, se você juntar 1/3 das assinaturas. Né? É uma decisão do Legislativo. Lá no Senado Federal, juntaram-se 1/3 das assinaturas e o presidente do Senado Federal está inviabilizando a implantação da CPI. Aqui, no caso da Assembleia, não houve 1/3 dessas assinaturas juntadas. Não houve uma manifestação da minoria constituída para pedir a CPI. Portanto, a CPI não houve, mas está sendo investigado pela Justiça. E no caso da Telebrás, por si só, hoje o Brasil tem mais celulares do que habitantes. E tem uma universalidade de ofertas de serviços que foi uma opção, naquele momento, de fazer as concessões. A discussão ideológica é que sempre vai ser apaixonada. Foi 2 erros gravíssimos em relação à Petrobras. Primeiro, a área de telecomunicações de informação é uma área estratégica de interesse nacional. Mesmo que a Telebrás desse prejuízo, não deveria ser privatizada. Essa é uma questão central no mundo inteiro, é a área de informação. Tá certo? Veja o que os Estados Unidos fazem no mundo inteiro. Tá, o quê? Espionando todo mundo. Todas as empresas dos Estados Unidos são privatizadas. Bem, mas só que tem um controle Eles têm uma empresa chamada NSA, National Security Agency, que faz todo esse trabalho como se fosse a nossa BIM e os nossos instrumentos de segurança, da qual nós temos também no Brasil. O que nós temos que garantir é transparência nas atitudes, nas ações do governo, para que a sociedade possa ter os seus olhos vigilantes de maneira permanente. E não tomar partido se não é tomar, a gente defende a privatização ou a estatização. Um equívoco. Inclusive o seguinte, o Fernando Henrique, além de eu sou um social-democrata. O social-democrata pensa o seguinte, entre o papel do Estado e da sociedade. A sociedade, se ela é capaz de fazer coisas melhores do que o Estado é capaz de fazer, a sociedade tem que fazer. Bem. Ao Estado ele tem que dar saúde pública, tem que dar educação, justiça e segurança. As demais ações, o governo tem que regular, fiscalizar para que haja prosperidade. Então, deixa eu retomar, Liliane, só o seguinte. O governo Fernando Henrique, ele impediu o aumento das tarifas públicas. Isso descapitalizou a Telebrás do mesmo jeito que a Petrobras está descapitalizando. Ela não tinha recursos para investir por causa disso. Outra coisa, Odilon. Em hipótese alguma. Odilon, o que fez a presidente Dilma agora com a Eletrobras? Outra coisa é a malha de Você viu o aumento das tarifas agora, de maneira absurda, de 10% até 28%, por uma decisão populista
demagógica de abaixar a tarifa me desculpa, na caneta. Eu não estou mais no PT e não estou aqui defendendo. Não, eu nem coloquei aqui a questão partidária. E não quero defender, não é pessoal. partidário. Você é deputado do PSDB, claro. tem que defender o E PSDB. presidente do partido. Entendeu? Lamentavelmente, então, tem que defender, não tem problema nenhum. Lamentavelmente, a energia brasileira está em queda livre. O balanço energético brasileiro está em queda livre. Ninguém olha para isso. Então, o que acontece? Vai faltar gasolina, vai faltar álcool, vai faltar energia elétrica, vai faltar tudo. Então, isso que nós estamos vendo no caso da Petrobras aqui é ponta de iceberg do que vai acontecer nos próximos anos. Quem é que está cuidando da política energética nacional? Diga, economista Odilon, meu professor Odilon, deveria ser o ministro das Minas. Não está, porque, veja, igualzinho ao PSD. Veja, se a gente for fazer uma discussão, pega o Renan Calheiros, foi ministro do Fernando Henrique, e foi ministro do Lula, e agora está lá no Senado fazendo toda essa figuração para aprovação da CPI. Existem homens brasileiros e homens que nascem no Brasil. São coisas diferentes. Lógico que tem políticos sérios. Eu aprendi na minha vida na Câmara de São Paulo, é uma escola importante. Tem gente séria em todos os partidos. E aí não é uma acusação pessoal. Mas, no fundo, infelizmente, o PSDB e o PT... E a maioria dos partidos não tem projeto para o Brasil, tem projeto para ganhar a eleição. E acabou a eleição, fica tudo a mesma coisa. Eu sei, veja, eu quero até destacar, programa Liliana, como esse existe para levantar esse tipo de discussão. Mas eu escolhi elogiar o programa que eu sempre elogio. Então, o que acontece? A Petrobras é só ponta de iceberg, só. Nós estamos com um problema seríssimo de geração hídrica no Brasil. A malha de transferência de energia no Brasil, a rede de distribuição, ela está toda focada para energia hídrica. Tem um monte de usina termoelétrica funcionando até sem licença. Nós não temos condições de atender pico de crescimento. O Fernando Henrique tem um grande mérito. Qual é? Não deixou o Brasil crescer muito. O Lula foi deixar o Brasil crescer... Foi deixar não, né? Que ele não deixa nada, né? Mas foi gerir, né, essa questão de crescer com crédito fácil e etc, de qualquer jeito. O que acontece? Nós estamos agora aí enfrentando uma falta de política energética de 25 anos. Há 25 anos que o Brasil não faz nada pela sua matriz energética. Tanto assim que a Petrobras está com esse problema aqui. Por quê? Porque ela tem que importar produto e não quer chegar a público e dizer: nós não temos capacidade para refinar esse petróleo que a gente tira e botar na bomba para virar gasolina. Então a gente tem que importar a preço internacional. Ela não tem essa capacidade de vir a público e dizer isso. Por quê? É vergonha nacional. Lamentavelmente, a Petrobras virou uma vergonha nacional. Lamentavelmente, e eu quero também ouvir aqui a posição dela, que é professora e advogada, que resta a nós duas aqui da Pitaco e como cidadã, né? Como é que a gente vive esse momento, que é lastimável, né? Onde está dando lucro. Né? Eu entendi a sua colocação, viu, Odilon? Acho que é pertinente mesmo. Enquanto não houver um comprometimento com o dinheiro que é público e não de partidos ou de... Né, a gente não vai avançar. E isso até agora a gente tem tentado, né, através do nosso voto, e aí é por isso que eu chamo a sua atenção, pelo amor de Deus, não vem com essa pataquada que não gosta de política, que vai votar em branco, que não vale a pena. Você é um cidadão como eu acho que vale a pena levantar todo dia, vir, cumprir com meus serviços, pagar meus impostos, porque eu sou uma pessoa direita. Ou você também é o que não anda no trilho. Aí também, se você comunga, eu vou entender por que você quer votar em branco. Mas vamos, de uma vez por todas, entender que tem solução, sim. Vamos lá, professora. Então, eu vejo essa questão que o que o cidadão tem que se preocupar são com programas de governo. O que vai ser feito? O que vai ser para melhorar o país? E cobrar o programa que foi efetivamente aprovado, que foi eleito, e os partidos. E, sem sombra de dúvida, a maioria hoje, com relação à questão da energia elétrica, da Petrobras, são realmente... Isso já vem sinalizando há muito tempo. Há muito tempo que se escuta falar, né, da questão tanto da energia, a questão da própria privatização do sistema de telefonia também, nosso, que já
já se passou, já andou, nós temos celulares aí até demais, é um dos países que mais tem, mas assim, tem que haver assim, uma preocupação com investimento, porque se tivesse, nós vamos ver a questão aí até de água que está aí, mas se tivesse havido investimento em tudo isso ao longo desses anos, nós não estaríamos nessa situação. Agora, o que mais me irrita, deputados, os demais da mesa, que eu vou deixar todo mundo falar. O que mais me irrita é que se isso estivesse acontecendo numa empresa privada, já tinha rolado cabeça, corpo, já tinha sido até enterrado o cidadão. Aqui fica essa pataquada, cada um vem e fala uma coisa e pensa que o ouvido da gente é pinico ainda, porque meu português é esse, vocês conhecem. Liliane, como deputado citou Getúlio Vargas, né, na fundação da Petrobras, 60 anos atrás, eu queria falar um instante aqui sobre a mudança da lei do petróleo no Brasil. Em 94, eu era da Comissão Nacional de Energia. E, na época, o presidente era o deputado, amigo nosso aqui do programa, o deputado Alberto Haddad. E ele me pediu para dar uma palestra para o Conselho em Brasília e vários foram convidados. Vários deputados, tinha mais de 100 entre deputados e senadores. E o que eu disse naquela ocasião, em agosto de 94? Essa lei, do jeito que está, ela não deve passar, vocês não devem assinar isso, porque em nenhum lugar do mundo deu certo uma lei de liberdade de exploração e de liberdade de distribuição com um monopólio de fato operando no país. Ou seja, eles fizeram toda essa lei de petróleo, mas a Petrobras continuou igualzinha era na época do Getúlio Vargas. Monopólio de fato. Então, quando o Fernando Henrique quebrou o monopólio de fato da Telebrás, apareceu um monte de concorrência. Então, você pode recriminar a TIM, pode recriminar a Oi, pode recriminar a Claro, você pode não estar satisfeito, mas como está partido, ao longo do tempo a sociedade rearruma. Como é que nós vamos rearrumar agora um monopólio de fato da produção de energia de petróleo no Brasil que só tem a Petrobras? Você não consegue mais. Só fazer uma observação, uma boa intervenção que ele fez. A Lei Geral do Petróleo é de 1997. Ela foi a quebra do monopólio do petróleo para você poder ter atração de investimentos para aumentar a produção e a oferta dos derivados de energia à base dos combustíveis fósseis, que depois a própria Petrobras entrou no setor sucroenergético, na parte de biocombustíveis, o que era positivo e depois acabou ficando ruim. Mas você teve a mudança para o sistema de concessões e manteve a Petrobras como empresa pública com capital aberto. A Petrobras, como eu disse, no período do Fernando Henrique, pulou de 800 mil barris para 1.600.000, dobrou a sua produção e teve uma solidez de governança corporativa com novas regras de gestão que foram implantadas naquele período, já na vigência da Lei Geral do Petróleo, no processo de concessões. O que fez o presidente Lula? Ele transformou para o sistema de partilha, como forma de dar um viés pessoal do governo dele nesse processo de produção de petróleo. Veio a descoberta do pré-sal, mas com essa mudança, esse novo sistema de partilha obriga que a Petrobras seja dona de, no mínimo, 1/3 ou mais de todos os novos poços de petróleo a serem explorados, o que criou um engessamento de uma tal maneira que qualquer outros grandes investidores e detentores de tecnologia no mundo ficam inibidos porque eles ficam amarrados se a Petrobras vai ser a parceira para fazer ou não os investimentos no momento certo. E, obviamente, isso engessa a iniciativa privada e, claro, que o capital particular não vai entrar numa aventura da qual ele não pode participar de maneira equilibrada e transparente. É isso que ele colocou. E é isso que está inviabilizando. E é isso que está fazendo da Petrobras uma empresa que está andando para baixo, perdendo a expertise, o capital humano fantástico que ela tem por uma questão simplesmente de gestão. Então, eu acho que esse é um assunto que a sociedade vai debater profundamente esse ano, até porque, como você disse, na política, Liliane, e eu concordo, e eu costumo usar uma frase bastante objetiva nesse aspecto, a política não tem controle remoto.
ou você levanta da cadeira e muda o canal, ou você vai continuar assistindo o que você não quer. Muito bom, eu sigo aqui convidando você também a participar conosco. Venha dizer o que você pensa sobre esse e outros assuntos. 11 50 81 3782 é o telefone do ouvinte, para quem estiver nos acompanhando de meio-dia a 1 ao vivaço. Gente, olha que coisa séria, hein? O tráfico humano é um problema global que movimenta mais de 32 bilhões de dólares ao ano e já vitimou 4,5 milhões de pessoas no mundo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o tráfico para fins sexuais costuma atingir mulheres e adolescentes, causando consequências físicas e psicológicas irreversíveis pela constante exposição a todo tipo de violência. Antes de entrar no assunto, vamos ver dados recentes divulgados pelo Itamaraty sobre as vítimas brasileiras de trabalho escravos. Acompanhe. Gente, se podia. Outras vítimas de trabalho forçado no exterior são jogadores de futebol aliciados para atuar na Ásia Central e Oriente Médio, onde são submetidos a treinos exaustivos e cláusulas de trabalho abusivas. E não para por aí. Professores de capoeira e bailarinos são explorados na China e na Malásia, e cozinheiros de restaurantes étnicos em Singapura e Coreia do Sul, sem visto de trabalho nem contrato e com um salário menor que o prometido. Na América do Sul, brasileiros foram encontrados em situação de servidão por dívidas em fazendas de brasiguaios, no Paraguai. Eu vou botar lá agora, lenha na fogueira, pimenta no seu caldo aí, agora eu vou pôr. Esqueceu de dizer aí dos médicos cubanos? Não, depois eu falo. Vamos lá. Que para mim tá ali. Pela situação, né, que está sendo enfrentada, que eles ficam com ou um não, ou eu tô falando mínimo. bobagem. Se estiver falando bobagem, eu aqui sou a primeira a aprender. Podem me corrigir à vontade. Eles ficam, né, com situações para sobreviver aqui no país com um percentual muito pequeno, né? E essa questão do tráfico humano, ele movimenta os 32 bilhões de dólares. Não, antes só para deixar bem claro, que eu também não sei, quem souber me informe, se nesse caso que a gente está falando desse tráfico, eles vão enganados, né? Talvez os médicos cubanos venham sabendo da realidade que eles vão enfrentar. Sim. Isso os médicos cubanos, diferença. eles vêm, sim, já, né, diante da situação que eles vão enfrentar, até porque eles assinam, né, contratos lá no país de origem deles, né? E vem para cá e encontra aqui um custo de vida completamente diferente, onde não tem. Talvez seja aí o engano. Exato. Né? A forma de atraí-los. Exato. Então, e vem, né? Então, sem sombra de dúvida, eu entendo que eles vêm numa situação já com conhecimento e que arriscam, talvez, para sair de lá, do sistema que eles vivem, talvez para ganhar mais experiência e retornar. Tá, mas vamos voltar então ao tráfico humano, que esse sim, que é na sua totalidade, né, enganado, que as pessoas entendem que vão ter uma melhora de vida e chegam lá. Ou recentemente uma obra, não é porque é assim que a gente respeita os autores e que muitas vezes a televisão se presta a isso, inclusive a teledramaturgia retratou esse fato, né, da escravidão de mulheres. Sim. Da Turquia, não é isso? Isso. O quanto isso contribuiu ou não para discutir o assunto? Eu acho que muito. Né? As novelas, elas abordam temas que são muito frequentes, que estão aí no dia a dia e que, às vezes, falta realmente conhecimento. Então, eu creio que há uma necessidade mesmo da TV, já que é da televisão, um dos órgãos que mais atinge a vida do brasileiro, né, que está dentro no dia a dia da vida do brasileiro, para esclarecer. E é lógico que isso serviu e continua. O ano passado, as campanhas, né, que houveram com combate ao tráfico humano foi bem atuante no Brasil como um todo. Creio que houve grande repercussão em relação Qual a prestação de serviço que a gente gente pode dar agora, para quem estiver nos ouvindo, que possivelmente possa estar, inclusive, sofrendo esse assédio? Quer dizer, duvide. Quais são os passos que a pessoa precisa dar para não ir realmente ao enganado, né? Então, deve-se sempre procurar ter atenção com relação às propostas muito vantajosas de emprego. Né? Essa é uma das coisas. Analisar muito bem os contratos que são assinados
antes de sair do país. Verificar a empresa, a origem dela, fazer um levantamento referente à empresa que está contratando, né? Essas são atitudes que têm que ser tomadas antes de assinar e antes de sair. Se tiver que sair do país, daqui, para ir para um outro país, é a questão de levar, por exemplo, obter contatos de ONGs, né, dos próprios consulados, tem que estar sendo avaliado isso. Só que acontece o seguinte, aqui no Brasil, o alvo principal, né, que são as mulheres e crianças, eles fazem o quê? Vão normalmente em locais onde... Por que crianças? Crianças também para a questão da exploração sexual ou, né, para a questão de órgãos que eles levam. Que loucura. E essa questão das mulheres... Aqui os bolivianos, aqui são explorados no nosso país, mas são aí mão de obra escrava, né? Então a gente tem a questão aqui em São Paulo, Você principalmente... Não, porque eu estou pensando aqui, mostra a decadência da sociedade que a gente vive, que não é um problema do Brasil, é no mundo inteiro. O que eu tenho que colocar, nós precisamos debater uma nova sociedade. O que está colocado aqui para a gente é um negócio que está em crise no esse mundo debate, inteiro, econômica, viu? Do ponto de vista econômico, social, de valores. Tá? Que eu tenho colocado, inclusive nas minhas aulas, eu quero discutir uma nova sociedade. Essa que está aí já era. Já teve, por exemplo, o capitalismo teve um papel muito importante após a Revolução Francesa, inclusive o lema da Revolução Francesa, que a burguesia francesa tomou o poder, era liberdade, igualdade e fraternidade, que era uma coisa avançadíssima e é até hoje. O problema é que hoje você tem um mundo de superexploração sobre os trabalhadores, de valores. A gente vê, hoje está saindo aí, o pessoal vai transar, depois bota no Instagram a fotografia, depois... Quer dizer, umas coisas malucas, uma sociedade que está em crise. E aí essa questão do tráfico é uma das pontas do iceberg, que nós precisamos debater, não é... Então, professor, deixa eu lhe fazer uma colocação. Eu acho que existe tráfico de norueguesas? Não. De dinamarqueses? Não. De suecos? Muito bem lembrado. Não. Então, por quê? Porque existe escassez. Então, o que acontece? Enquanto nós, seres humanos, que tivemos a responsabilidade de Deus de continuar a obra dele, porque essa é a nossa responsabilidade no primeiro livro da Bíblia, no primeiro livro da Torá, no Berish, no princípio. Nós temos a responsabilidade de continuar com a obra de Deus, mas não de colocar 1 bilhão de pessoas sem emprego. 3 bilhões de pessoas. Então, não é possível que a ONU, com tanta gente ganhando tão bem de terno e gravata em Nova York, não consiga fazer um programa mundial de contenção da natalidade. Não é possível. Porque se sobra criança para ser vendida, como os índios entregavam, né, as crianças aos portugueses, quando aqui chegaram as meninas, né, para sexo, né, se não existe essa condição da ONU, então não precisa da ONU. Porque o nosso problema hoje não é nem econômico e nem de guerra, é de excesso de gente. Porque no passado, como é que o ser humano controlava isso? Com guerra, com peste, com fome. Né? Então, doenças, né? As pestes. Né? Agora não. Mas, Stélio, me desculpa. Veja, você tem uma contradição enorme. O capitalismo gera uma sociedade egoísta e individualista, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista das forças produtivas, hoje você tem condições de alimentar os 7 bilhões de habitantes, construir casa, e lógico que tem. Não tem nem dúvida. 1/3 da população do planeta passa fome e sede. Passa porque que é isso, Jerônimo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Rewind, delete o que você falou. Delete. 1/3 da população do planeta passa fome. Vá na África. Vá na África. Vá na África. Vai, foi nada, lógico que eu fui. Você está falando com o cara de Brasil. Que Angola? Faz como eu, conhece do norte a sul, do leste a oeste. Eu conheço lá de cima do Egito até aqui embaixo, a África do Sul. Escuta o que eu vou falar. Costa do Marfim até a Tanzânia. Eu conheço a África toda. Você acha que a África é daquele jeito por quê? Porque tem muita gente. Não é porque tem muita gente. A China tem muito mais. A China aí. Você está falando igual petista. Que igual petista, coisa nenhuma. Eu estou falando como uma pessoa que tem sensibilidade. Carteirinha do passa menos fome para eles. Espera um pouquinho. Então escuta o que eu vou falar. Escuta o que eu vou falar.
Eu já fui do PT com muita honra e fui fundador do PT e saí do PT porque o PT se perdeu no caminho, aí acabou se igualando aos outros partidos. Mas eu continuo tendo sensibilidade e vou dizer para você o seguinte, a fome na África é por causa da exploração, que se você pegar aquele território e plantar todinho nele, você alimenta todo mundo. O problema é que as forças produtivas estão aí para que uma minoria fique bilionária e que você vê isso todo dia no mundo, é só isso. Se você distribuir a renda, fizer investimentos em agricultura, em pesquisa e tecnologia, você resolve todos os problemas. É essa a questão quando eu falo que nós precisamos discutir uma nova sociedade. Então eu discordo totalmente do que você está falando. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E pelo que eu conste, lá não passasse fome. Opa, pelo amor de Deus! O maior problema das reuniões anuais deles é isso. Em saber como receber na cidade 250 milhões de habitantes por ano. Mas não é por causa de fome. Claro que é. Só posso fazer uma observação? Faça, Eliane? deputado. Eu estou acompanhando o debate acalorado aqui. E a gente ambos, adora, viu? E estou aqui no meio do tiroteio. Mas eu queria só fazer uma outra observação. O mundo hoje tem 7 bilhões e alguns milhões de habitantes e está crescendo a cada dia. E, de fato, 1 milhão desses 7 bilhões não fazem todas as refeições do dia. Passam fome, literalmente. As sociedades onde você tem uma estrutura institucional mais sólida são aquelas onde você tem mais democracia, mais imprensa livre e mais justiça sendo exercida. Aonde você tem fragilidade institucional, aonde não há direito do voto, aonde a imprensa é cerceada, aonde há autoritarismo, aonde há ditadura, há os piores indicadores sociais. Essa é uma questão muito proporcional. A democracia talvez não seja o melhor regime, mas é o melhor dentre os que aí estão. A discussão da geração da economia, ela pode ser feita de uma maneira muito ampla e nós poderíamos aqui discutir amplamente esse assunto. Mas uma coisa é fato. O mundo caminha para transformações populacionais muito significativas. Hoje, a China é o país mais populoso. Mas, em 2050, a Índia vai ser o país mais populoso. Porque o crescimento vegetativo da Índia hoje supera o da China. E essas transformações que a gente assiste aqui nessa discussão do tráfico humano é o que está sendo dito aqui. A falta de renda, por consequência dessas fragilidades institucionais, por falta de liberdade e por falta de alternativas de renda para as pessoas, levam a oportunidade de negócios. E os negócios passam a ser a vida e a integridade das pessoas. Então, a sociedade tem que ter uma atenção redobrada nesse aspecto, a imprensa, os órgãos da sociedade civil organizada, denunciar Ministério Público, órgãos externos de controle, a imprensa livre denunciando o boliviano que vem aqui trabalhar escravo para fazer confecção, o turismo sexual, sobretudo nas regiões das orlas do Norte e Nordeste, os cubanos, médico estrangeiro, trabalha no mundo inteiro hoje. Ele é médico, eu posso trabalhar onde eu quiser. O argentino veio para cá, o uruguaio veio para cá e trouxeram também os cubanos. Só que o Ministério da Saúde, o ex-ministro, que inclusive agora é pré-candidato a governador, ele fez um acordo, fez um convênio, um contrato com uma empresa cubana, e esses médicos de Cuba, diferente do argentino, do português que vem para cá e recebe os 10 mil reais, ele recebia só 1/4, agora passaram para receber 1/3, então de 10 mil ele recebe 3 mil. Só que além dele receber 70% a menos, ele não pode ter liberdade de ir e vir, ele é patrulhado com quem ele se relaciona, ele não pode ter uma namorada, ele não pode ter um relacionamento mais próximo. Me desculpa, isso aí está sendo patrulhado. Não dá pra e aceitar. o Ministério... Você acha que o médico cubano que está aqui não pode namorar, não pode ter amigo? E não pode. E não pode mesmo, Odilon. É o que está sendo denunciado claramente. Se a gente fechar os olhos a isso e não enxergar essas coisas, nós vamos saber como é que você controla 5.000, 10.000 nós estamos patrocinando o tráfico de escravo, só que numa outra roupagem, onde a defesa ideológica, o contato do atual governo com o governo cubano, que é uma ditadura, passa isso escondido. E por que os Se a gente não tiver clareza, não desertam e ficam aqui no Brasil? Porque as famílias deles lá em Cuba estão todos patrulhados, os seus filhos, as suas mulheres estão sob ameaça. Você acha que eles estão aqui de bom grado? Não, existe um hotel aqui no centro de São Paulo, por exemplo, onde eles
também, inicialmente, eles ficam passando por um treinamento onde eles não podem sair, onde tem lá pessoas, inclusive saiu uma reportagem essa semana mostrando isso. E os repórteres que tentou entrar lá no hotel, eles foram confrontados, inclusive, em relação a isso. Eles não podem sair, eles não têm liberdade para sair, para ir para qualquer lugar, para se relacionar, para nada disso. Isso é um fato realmente. Lógico que talvez depois que eles passem por esse período de treinamento e eles sejam designados para as regiões onde eles vão, provavelmente isso até que modifique. Mas, no momento, o primeiro momento que eles ficam aqui no Brasil, aqui em São Paulo especificamente, né, eles estão passando por isso. Agora é o seguinte, o tráfico humano, ele hoje é o segundo melhor negócio do mundo. Por quê? Só perde para o tráfico de drogas. Fora isso, ele ganha assim. E outra, ambos são ilegais, né? A gente está falando de duas atividades totalmente ilegais. E aí, quando a gente fala dessa questão cultural do nosso país, né? Ou do mundo, da humanidade, do mundo como um todo, né? Das nações como um todo, mas falando de Brasil, a gente tem a questão da educação, a questão da falta de oportunidades de emprego, a má qualificação, porque a nossa educação, se você quer melhor qualificação, você tem que ter condição de pôr seu filho numa escola particular, e a gente sabe disso, né? Então, mesmo nós somos educadores, trabalhamos com a área de educação, sabemos que o ensino no Brasil ainda é algo muito complicado. As universidades também não perdem muito para isso. Então, o que eu vejo é o seguinte, tem que haver esse trabalho. Verifica-se que os aliciadores, são pessoas mais cultas, são pessoas que têm um grau de instrução maior, são extremamente envolventes e, na maioria das vezes, não são pessoas estranhas a pessoa aliciada. O que a Liliane perguntou, como é que faz para evitar? O problema é que eles vão assediar justamente as pessoas mais desinformadas, que não têm oportunidade na vida e que se iludem. Eles vêm com uma conversa, quer dizer, a pessoa vai acreditar. Esse, no meu ver, é um grande problema. Sim, vai oferecer melhor condição de vida. Simples, sem informação, eu acaba não acho embarcando. que seja se ilude, não. Por exemplo, ali naquela região, Paquistão, Bangladesh e Índia, né, que eu conheço bem ali, 1/3 da população nasce, cresce, procria e morre sem ter um teto. Tá? Então, você não tem que... Um cara que não tem um teto, uma pessoa que não tem um teto, ela não é iludida. Ela vai por única alternativa, é a última alternativa. Sim. Talvez esse abismo seja menos fundo do que o abismo que eu já estou. Entendeu? Então, esse é que é o grande problema, que nós não estamos sabendo lidar Enfrentar, com essa mudança que houve do homem mão de obra, né, para o homem bitônico, para o homem da informação. Nós não precisamos mais de muita gente. Nós precisamos de pouca gente muito boa. Viu, Estélio? E nós não estamos conseguindo. Nós estamos pedalando em cima de barro no planeta já tem 50 anos. E vai piorar. Porque na hora que a Índia, como o deputado falou, cresce 2,5% ao ano e a população 3,5%, em 10 anos tem mais 15% de sem teto. Não precisa ser matemático para então, saber o que a vai conta acontecer? não fecha. A turma lá do Hezbollah da vida, não é Hezbollah, porque lá eles não são, na Índia particularmente, não são muçulmanos, né? Mas vai no Paquistão, que é a mesma etnia, vai no Paquistão e arruma 10% dessa sobra para ser homem-bomba, para ser criança-bomba, para ser velha-bomba. Então, tira toda a estrutura, mas todo veja, o equilíbrio. como é que Eu você preciso enfrenta? falar com a pessoa Tudo por bem. telefone, mas de verdade, Odilon, eu vou deixar você falar, Tudo bem. porque ela já está nos aguardando faz algum tempo. Seja bem-vinda, a Zilka Fialho, ela que é supervisora de marketing da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Tudo bem? Boa tarde, Liliane Ventura. Boa tarde aos debatedores e ouvintes do programa Gente que Fala. Ô, Zilka, quer dizer que nós temos novidades aí para os associados da FEPESP? Sim, e acredito que todos ficaram empolgadíssimos Oba! com a notícia. Vamos Já lá. que a diretoria está atendendo a uma reivindicação antiga dos servidores. Qual é? Que adoram curtir seus fins de semana em nossas unidades de lazer. E Campos do Jordão, diga-se de passagem, é unanimidade absoluta. Nós acabamos de inaugurar, agora no dia 28 de março, a segunda unidade de lazer, a Apenzel, a FEPESP Campos do Jordão. Ó, boa notícia aí, muito bacana, hein? Essa unidade comporta muitas pessoas? Olha, é um espaço bem legal, muito charmoso, são 943 metros quadrados construídos,
temos 18 apartamentos distribuídos em 3 pavimentos, os quartos são grandes, abrigam uma família inteira e há a possibilidade de adicionar camas extras. A decoração ela é temática. Cada apartamento representa um instrumento musical de uma orquestra sinfônica. Que legal, hein? Muito bom. E dá para perceber o carinho aí que a diretoria da FEPESP dispensa aos associados, né? É verdade. Não é à toa que a FEPESP congrega mais de 240 mil servidores públicos associados de todas as classes do funcionalismo público. E onde está localizada a Penzel? Olha, a Penzel ela fica a distância de 150 metros da antiga unidade de lazer, aliás, da outra unidade de lazer. Lá na Vila de Capivari. É muito próximo ao badalado centrinho de Capivari. Quer dizer que a FEPESP disponibiliza aí mais oportunidades para os associados, inclusive para os famosos festivais de inverno? Isso, a ideia é essa. Porém, o sistema antigo ainda será mantido, só que agora, com mais essa unidade, todos terão mais chance de aproveitar seus fins de semana na deliciosa Campos do Jordão. Mais informações o associado pode obter através do site www.afepesp.org.br ou pelo 0800 771 7144. Muito obrigada, viu, pelo seu carinho e pela boa notícia. Um beijo. Obrigada, tchau, tchau. Ô Dilon, eu já vou deixar você falar, mas eu preciso fazer um comercial e quero ainda hoje falar, a hora, né, tá voando aí, como diz no ditado popular, que a dengue será estancada. Mas a gente aprende muito, é muito bom. É muito bom. Mas tem que discutir, o povo tem que ouvir o que ele não ouve. Sabe por quê? Aí, tá certo. O grande problema do Brasil programa é aqui, 30 anos de Faustão. Mistério, que ia pra televisão às 8 da noite. Eles não querem, um debate desse ajuda o povo a começar. Professor Dilon, o senhor que é da USP, um país pode evoluir com 30 anos de Faustão, 50 de Silvio Santos, Gugu e etc. Vai pra todo trás. domingo. Ô, tá louco? Vamos pro intervalo, voltamos já já. Pelo amor de Deus. Não existe justiça sem advogado. Como advogado, tem que ter bastante ética. São as estreias da semana. Bênção na web. É o que a gente faz com essa cortina. Chuchando a massa pra massa descer. Como é que é? Vai derrubar, pronto, falei. Um wall scanner. Tudo aquilo que se refere à comunicação você vai encontrar aqui. Falando sobre qualidade de vida, saúde e comportamento dos animais. Vamos acompanhar? O perfil do aluno, do estudante é diferente. O programa Rosana Bene e Amigos receberá várias personalidades. Sustentabilidade, num papo alegre, divertido e descontraído. Espero aqui, no Observatório do Terceiro Setor. Muito importante o povo nas ruas. Eu amo fotografia, eu adoro fotografia, mas fotografia não basta amar. Nós vivemos dentro da sociedade, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ô, pessoal! Justifica alguma coisa? Não. Mais uma vez, quanto mais melhor. Aqui, na sua, na minha, na nossa TV Êxito. Viu aí o que você não pode perder na programação da TV Êxito? Olha, ele prometeu, o secretário de Saúde da cidade de São Paulo, José Felipe Júnior, disse que a prefeitura vai estancar a dengue em 2 semanas. Segundo ele, a dengue está sob controle na cidade e concentrada em apenas 3 distritos, Jaguaré, Vila Leopoldina e Lapa. Os 3 concentram 40% dos mais de 1.800 casos no município, que subiram de 15,4% no início do ano, em comparação com 2013. Só posso falar uma pequena questão em relação ao que o Estélio colocou? Para você diminuir o índice de natalidade, é educação. É, claro. É só você ver isso. Onde você tem educação, as pessoas têm menos filhos. Então, no Paquistão, em todos esses lugares, você precisa de educação. Segundo, quando eu falei que a sociedade humana pode produzir alimento, se você parar de fazer tanque de guerra, avião militar, navios de guerra, porta-aviões, e pegar esse dinheiro e dirigir para a produção, você melhora a vida do mundo inteiro. Isso aqui é um paraíso. O problema é que meia dúzia de países querem dominar o mundo e para isso se armam até os dentes. Precisa de um debate de uma nova sociedade. É isso. Agora, em relação a dengue é o seguinte, eu acho que é importante, a prefeitura está fazendo uma campanha que eu acho que é muito boa do ponto de vista da informação.
Porque é muito ruim, os governos federal, estadual e municipal ficam fazendo campanha dele mesmo. Deveria ser proibido. Aonde você está vendo essa campanha? Eu não vi lugar nenhum. Eu vi na televisão. Não vi aqui na TVS, não vi na Rádio Trianon, não ouvi nos maiores veículos. Eu vi na televisão de que as pessoas têm que tomar cuidado, não deixar a água exposta, etc. Eu só estou colocando isso nesse sentido, que é uma obrigação do poder público em todas as áreas. Por exemplo, uma campanha que você tem que economizar água, porque senão vai faltar água para todo mundo. E o que eu quero só dizer é o seguinte, para concluir. O governo tem que gastar dinheiro para esclarecer a opinião pública, não para ficar se autopromovendo. O governo está dizendo que é para economizar água que vai faltar. Não está falando, dizendo que é para economizar água porque na conta dele vai ter mais desconto, que é uma não, também ele deveria, não é que ele está fazendo. Porque não estão falando a verdade, viu, deputado? Só que representa o PSDB aqui, o governador, no pé da orelha dele, eu queria dizer, governador, está errado o discurso. Vai faltar água. Deixa eu fazer uma observação aqui. Por que aumentaram os casos de dengue? Por quê? Porque começou a chover. Nós tivemos uma maior estiagem dos últimos 80 anos. A dengue já era para ter aparecido no verão, e ela só não apareceu porque nós não tivemos chuvas. Infelizmente, as pessoas deixam os vasos alagados, deixam pneu com coisa com sujeira, entulho. Isso é o criadouro num país tropical como o nosso, em regiões quentes como é a nossa. Isso é uma cultura fantástica para a proliferação do Aedes aegypti, que inclusive é o vetor dessa doença, e que, para piorar, o caso de reincidência ainda traz uma dengue de tipo 2, 3, que dá mais fatalidade, dá mais mortalidade. Então, tem que haver uma campanha de cidadania, de conscientização, bem organizado pelo veículo de comunicação, com os instrumentos institucionais do poder público e a sociedade através das escolas, os professores, onde há possibilidade de multiplicação de informação para as pessoas se auto-colaborarem, é a única maneira de você poder enfrentar esse tipo de coisa. Quando a gente vai urbanizando as nossas vidas, e hoje 90% da população brasileira já está morando nas cidades, nós saímos da vida do campo, onde o campo resolvia as sujeiras que a gente fazia e a própria natureza se incumbia de dissolver os nossos problemas, para concentrar aquilo que é poluído, que é poluição, que é doença, e inclusive a própria dengue é consequência da aglomeração de pessoas e de crescimento urbano. Então, se todo mundo não tiver uma consciência cidadã que tem que economizar água quando falta água, que tem que fechar a torneira, o governo inova, Liliane, quando ele fala que vai dar desconto na conta e ele vai pagar menos, porque é uma forma de você, inclusive, incentivar, porque tem muitas pessoas que têm a consciência cidadã, mas tem muitas pessoas que têm consciência nenhuma e fica lá jogando água, lavando a calçada. Eu acho que tem mais aqui multar, viu, Liliane? E tem que multar. Porque se você vive em sistemas, você vive em sistema, aquilo que você deixa de fazer e que você deveria fazer, ataca e prejudica a vida do seu vizinho. Eu acho que essa é uma questão que as pessoas precisam, portanto, ter uma consciência mais madura. Quero te ouvir agora. A cada dia uma certeza se torna mais latente para os paulistanos que vai faltar água. O sistema Cantareira já chegou a 12% do nível total e segue baixando. Os outros reservatórios já estão abaixo dos 40%. Segundo a Sabesp, se houver racionamento, a maioria dos moradores ficará no mínimo 2 dias sem água para de abastecimento. Mas algumas regiões podem ficar até 5 dias seguidos sem água, Estélio. Eli, professor, deputado, que debateram agora. A desertificação do nosso planeta está crescendo de 5% a 7% ao ano. Isso é fato. E nós já estamos chegando no limite de produção agrícola durante o dia. Tanto assim que em Oklahoma, nos Estados Unidos, já existem hoje sistemas que mantêm iluminação à noite, para que você tenha banho de luz, principalmente no milho, 24 horas por dia. Aí você consegue ter 6 safras ao ano. Mas isso é alta tecnologia, tá? Isso é o uso de energia espelhada do sol. Muito bem. Há 3 anos atrás, nós falamos nesse programa, com o secretário Bruno Covas presente, que eu achava e tinha certeza absoluta que os Estados Unidos, o Canadá e a Rússia estavam terraformando o hemisfério ártico. Inclusive, ártico quer dizer abraço de urso, porque quem vai lá no norte vê a constelação de Ursa Menor melhor. Por isso que se chama ártico, tá? É em grego, né? Muito bem. Aí, o que acontece? Isso é uma piada. Quando alguém fala isso, porque vê os mapas, acha uma piada, mas não é. O que está faltando
hoje para aumentar a área agriculturável do professor Odilon? Está faltando o norte do Canadá, está faltando o interior da Sibéria, que é onde é gelo e tem que virar verde para plantar. Porque o futuro é água e o futuro é comida, não é petróleo. Até lá nós vamos já ter saído da energia fóssil gradativamente para outras. Muito bem. O que acontece aqui no Brasil? Se eles estão mexendo lá em cima, essa onda de desertificação vai descer. Porque a Terra, ela mantém um equilíbrio térmico. A Terra não esquenta um ano 5 graus, abaixa outro ano 10, aí sobe mais 20. Não existe esse efeito ioiô, né, no balanço energético da Terra como um todo. A Terra, varia 1 grau a cada 10 anos, mas é pouco. Então, vai de cima para baixo. Essa onda do que nós chamamos na época efeito porta de geladeira, vórtex ártico, seja lá como o técnico queira chamar, ela desceu e parou nessa grande barreira que tem no norte da América do Sul, que é a floresta amazônica, que sai lá do nosso Pará e vai até lá em cima na Guatemala, né? Quer dizer, essa grande floresta amazônica. Parou. Aí o que aconteceu? Essa onda do vórtex parou na floresta amazônica e em Rondônia está se andando de pé de pato. E em São Paulo, quer dizer, aqui nessa região de Minas, está se andando de quê? De skate no meio de um reservatório de água. Então, isso daí já era previsto nos mapas que, como o deputado falou, os americanos na NSA, eles sabem tudo. Então, eu faço a seguinte pergunta: por que os americanos não ficaram divulgando, não ficaram preocupados, não disseram que era uma calamidade pública toda essa questão da neve no sul dos Estados Unidos esse ano? Nevou na Disneylândia e na Flórida. E ninguém andava de carro no Texas, não é verdade? Por quê? Porque eles sabem que isso é um efeito colateral da terraformação que eles estão fazendo lá em cima e que lá em 2035 eles vão ter os juros com correção monetária americana, etc. O que acontece é o seguinte: existe uma expressão chamada WOCANA, W-O-C-A-N-A, que é World Outside Canada and North America, mundo fora dos Estados Unidos e Canadá. É assim que Washington olha para o mundo fora daqui. E nós estamos fora de lá. Então, é isso que está acontecendo em São Paulo, vai continuar a acontecer, não tem jeito, né? Porque essa terraformação já tem 10 anos que eles estão trabalhando e vai até 2035 esses fenômenos climáticos. O que nós temos que fazer? Tem alternativa, gente. Temos que furar e usar o Guarani, temos que furar e usar o cristalino. Nós temos que ter uma outra política de uso dos aquíferos ao longo desse período. Não acho justo o nosso governador ir para a televisão dizer que vai fazer vai trazer uma ligação de A para B e o governador do Rio dizer que não admite que mexam na água Paraíba dele. Do Sul. Pô, você entendeu? Porque a água não é do governador do Rio, a água é do brasileiro. Deixa eu aproveitar a colocação do Stélio, até porque o assunto é a questão do abastecimento de água. Eu não sou um técnico da área, sou engenheiro, mas não sou um técnico da área de hidrologia, de abastecimento de água. Mas eu estou me cercando não da discussão apaixonada do secretário da cidade A ou do estado A ou B. Estou focado na questão dos técnicos. O que diz nessa questão da água em São Paulo? Nós estamos enfrentando uma seca que nos últimos 80 anos não aconteceu, se ela era previsível ou não, ela não foi mensurada. A Sabesp aumentou a sua produção para ampliar em 4,7 milhões de habitantes. Se não tivesse sido feita essa ampliação nos últimos anos, aí sim nós estaríamos tendo problema de racionamento nesse momento. Voltou a chover, nós vamos ter 75% de probabilidade de haver o fenômeno El Niño até junho, portanto isso vai gerar mais água num período que não tem água. Então a gente teve seca quando era para ter água e estamos tendo água agora quando em tese era para ter seca. Então nós temos que ter uma inversão das estações. Aumentou em 0,3%, foi de 12% e foi para 12,3%. Então parou de cair e começou a subir.
Até novembro, com o espaço de água reservado, que tem abaixo do reservatório da Cantareira, que é a chamada reserva técnica subterrânea, lá tem 400 milhões de metros cúbicos de água. A Sabesp está acabando de instalar as bombas para que, a partir de maio ou junho, se o regime de chuvas continuar pouco generoso, até novembro, desses 400 milhões de metros cúbicos, nós vamos pegar metade para poder abastecer até as próximas chuvas. Então, na minha opinião, pelo que eu estou convencido dos técnicos, não vai haver desabastecimento. Nós temos que colaborar também com os técnicos que estão se esforçando junto com o governo de São Paulo. Poupar água, tomar banho menos demorado, não jogar água para lavar a calçada, fazer a nossa parte, porque eu estou convencido de que os técnicos da Sabesp estão fazendo a parte deles. Tá acabando o programa, eu quero mandar um beijo aqui todo especial para o Josias, que diz assim: Stélio, parabéns pela sua fala, um país que atura 30 anos, o Fausto e o Silvio Santos, esperar o quê? Não fala, também não é tudo tão ruim, né, gente? Fala sério, ô Stélio, fala sério, adoro o Silvio Santos, meu querido ex-patrão, um beijo, viu? O Cícero Duarte Itapevi mandou um abraço para o Odilon, a Norma Cruz Jassanã para você, Stélio, um abraço, o Pedro da Moca para o Odilon, a Patrícia da Lapa para o deputado, diz que gostou muito da sua participação. Também a Célia do Jaguaré diz aqui: eu estou esperando a ação do governo. Um abraço também à professora Antônia Maria de Farias, não deixaram ela falar muito, ela volta mais uma vez. E a você, o nosso carinho, o nosso muito obrigada, né, por ter estado conosco. Lembrando que esse programa tem repeteco às 6h10 da tarde, às 6h10 da manhã. Se tiver com insônia, vai lá, vai ficar conosco, tá bom? Um beijo a todos. Lembrando que Gente que Fala tem a direção do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Esquiavon, pauta José Carlos Cicarelli, som Neildo Neres e Cléo Rodrigues, da técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Luiz Felipe Batista, Renato Borges e Beni Benet. Tchau.